Graça e paz, meus irmãos. Que alegria estar aqui nesta manhã de domingo para compartilhar a palavra do Senhor com nossos queridos. Ainda estamos virtualmente, mas logo, logo, se Deus quiser, estaremos presencialmente. Vamos abrir aqueles que puderem, abrir comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler do verso 26 ao 29. A vocação dos santos, diz aqui o título. Leiamos. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que Deus se digne abençoar a leitura feita na sua palavra. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, ó Pai, por esse privilégio nesta manhã de domingo, Senhor, estar aqui, ó Pai, para meditar a Tua palavra, Senhor Deus, para compartilhar a Tua palavra com nossos amados irmãos, Senhor Deus. Abençoa, Pai, grandemente, Senhor Deus, este momento, ó Pai, de estudo, de pregação da Tua palavra, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja abrindo nossas mentes, os nossos corações, para que possamos ouvi-la, Senhor Deus, guardá-la e praticá-la, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Pai. Abençoa aqueles que estão nos seus lares, ó Pai, neste momento, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus. Abre, ó Pai, o entendimento de cada um, Senhor Deus. Pai, pedimos isso, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus amados, eu queria falar hoje sobre as escolhas inacreditáveis de Deus, de Jesus. As escolhas inacreditáveis de Jesus. Imagine, meus amados, que se um empresário quisesse montar uma empresa de tecnologia ou de alta tecnologia hoje em dia, onde será que ele iria arrebanhar seus funcionários? Onde iria buscar seus funcionários? Evidentemente que iria buscar pessoas formadas nas melhores universidades, na USP, por exemplo, no ITA, aqui em São José dos Campos, e outras universidades famosas. De preferência, que tivessem mestrado, doutorado, pós-doutorado, lá no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. Não seria de outra forma, de outra maneira, né? Não teria sentido ele ir buscar funcionários de outra forma. Mas Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Há uma diferença marcante entre a lógica divina e a lógica humana. Qual foi a lógica divina? Jesus contrariou totalmente a lógica humana. Ele não foi a Jerusalém buscar seus discípulos, né, arrebanhar seus discípulos. Em Jerusalém, naquela época, na época de Jesus, era considerado o suprassumo da cultura. Era ali onde estavam os maiores teólogos da época. Os escribas,
os fariseus, os saduceus, os anciãos, eles eram, na época de Jesus, os teólogos, os que entendiam da lei de Moisés. Então Jesus desafiou completamente a lógica humana, ele contrariou todas as expectativas. Então essa é a diferença marcante entre a lógica divina e a lógica humana. Jesus contrariou todas elas. Jesus foi buscar seus seguidores, seus discípulos, entre pessoas iletradas, incultas, lá junto ao mar da Galileia. Ninguém imaginaria que ele faria isso. Ele não foi ali em Jerusalém, onde estavam os maiores autoridades na lei. Ele foi lá no mar da Galileia, à beira do mar da Galileia. Foi lá que Jesus foi buscar os seus seguidores. O verso 27, 28 e 29 diz assim que lemos, né? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A diferença marcante entre a lógica divina e a lógica humana. Então o tema é as escolhas inacreditáveis de Jesus. As escolhas inacreditáveis de Jesus. Então quem Jesus não escolheu para iniciar a sua obra? Ele nos escolheu os teólogos da época. Aliás, eles foram seus inimigos ferrenhos, os inimigos número 1 de Jesus, né? Foram os seus mais ferrenhos perseguidores durante seu ministério terreno. E foram eles mesmos que comandaram a crucificação e a morte de Jesus. Jesus chegou a chamá-los de sepulcros caiados, que por fora se mostravam belos, mas interiormente eram cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então foram esses que Jesus não chamou, quem Jesus não escolheu para o seu ministério. Quem foram eles? Eu já falei aqui, né? Os fariseus, os escribas, os anciãos, os saduceus. E o próprio João Batista o chamou de raça de víboras. Vejam bem. Agora, quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de judeus religiosos que se dedicavam a obedecer a toda a lei e interpretá-la corretamente. Condenou os fariseus, Jesus condenou os fariseus por sua hipocrisia. Eles faziam muita coisa só para se manter, para manter as aparências, e davam mais atenção à tradição que à prática. Obedecer às regras se tornou para eles mais importante que um coração sincero e arrependido. Então, esses foram os fariseus. Eles eram mais favoráveis à tradição, a cumprir as regras, mas não se importavam em praticar as coisas que Deus queria que praticassem. Esses eram os fariseus. E os fariseus, e os escribas quem eram? Os escribas, também chamados de doutores da lei, eram encarregados de ensinar e interpretar a lei. Eram especialistas na lei mosaica. Muitos deles estavam ligados à classe dominante da época. Quem eram os anciãos? E os anciãos quem eram? No judaísmo, no tempo de Jesus, os anciãos eram pessoas influentes que formavam um grupo muito unido com os principais sacerdotes que se opunham a Jesus. Eles eram os anciãos, pessoas influentes na época, né? E quem eram os saduceus? Era uma elite religiosa de sacerdotes que controlavam tudo o que acontecia no templo e tinham grande influência política. O poder dos saduceus vinha da sua preocupação em manter as boas relações com os invasores
romanos. Eles estavam ali, né, ligados às autoridades romanas, né, procurando manter aquele relacionamento ali. Então, esses foram os que Jesus não escolheu para a sua obra, para seus discípulos, para seus seguidores. Eles eram profundo conhecimento da lei de Deus, mas o negavam em sua prática. Negligenciavam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé, como diz Mateus 23, 23. Então, Jesus não queria pessoas orgulhosas, pessoas cheias de vícios, cheias de preconceitos religiosos para realizar sua obra. Então, ele foi lá na praia, né, escolheu pessoas humildes, como se fossem páginas em branco, para que pudesse escrever a sua história. Então, Jesus não escolheu os teólogos da época, não escolheu os fariseus, não escolheu os escribas, não escolheu os anciãos e nem os saduceus. Então, a lógica divina é extremamente contrária, meus irmãos, à lógica humana. A lógica humana age de uma forma, né? Mas a lógica divina é completamente diferente. As escolhas inacreditáveis de Jesus. Em segundo lugar, quem Jesus escolheu para realizar a sua obra? Onde Jesus foi arrebanhar os seus discípulos, os seus seguidores, para dar continuidade à sua obra? Ele foi lá, junto ao mar da Galileia, foi na praia. Então, a lógica divina é contrária à lógica humana. Nós pensamos de uma maneira, Deus pensa de outra. Deus pensa de outra maneira. Pedro e André estavam pescando, lançando suas redes no mar. E Tiago e João consertavam a rede juntamente com Zebedeu, seu pai. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Olha só. Jesus chegou ali na praia, andando na praia, olhou ali e viu André e Pedro, né, pescando, jogando suas redes para pescar. E mais adiante olhou lá, viu Tiago e João consertando as redes com Zebedeu, seu pai. E ele os convocou: vinde a mim, eu vou fazer vocês pescadores de homens. E ele diz que prontamente largaram tudo e seguiram a Jesus. Prontamente largaram e seguiram a Jesus. A expectativa é que nada de bom poderia sair daquele lugar, como disse Natanael quando foi procurado por Filipe. Aquela região ali é uma região menosprezada, uma região sem cultura, pessoas simples, humildes, né? Tanto que quando Filipe foi chamar Natanael, dizendo que havia encontrado Jesus, o Nazareno, olha o que, lá em João 1,45, olha o que Natanael disse a Filipe: de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Vejam bem como era desprezada naquela religião. De Nazaré pode sair alguma coisa boa. Por isso admiraram-se, né? Todos ali. A admiração tomou conta de todo o povo no dia do Pentecoste. Lá em Atos 2, de 7 a 8, eu vou ler aqui Atos 2, de 7 a 8, olha o que diz lá. Atos 2, de 7 a 8. Estavam, pois, atônitos e se admiraram, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua, não são esses, está vendo? Não são porventura galileus todos esses que estão falando, né? Então eles ficaram admirados. Como é que esses galileus aí estão falando em várias línguas de todo mundo aqui, todo o pessoal de todo mundo aí, ouvindo eles falar em sua própria língua, são galileus. Como pode acontecer uma coisa dessa, né? Esses galileus ignorantes,
incultos, viraram poliglotas. Ficaram admirados, então, ao verem o que estava acontecendo. Em Atos 4,13, aqui eu vou ler, 4,13, olha o que diz ali, aqui. Atos 4,13. Atos 4,13, olha o que diz ali. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Jesus, meus amados, escolheu pessoas humildes, então, consideradas incultas, né, para realizar sua obra. A lógica divina é extremamente contrária à lógica humana. Nós pensamos de uma forma e Deus pensa de outra forma. A quem Jesus escolheu? Jesus escolheu pessoas simples, humildes, né? Não digo que nós não precisamos estudar a palavra de Deus. Não digo que não precisamos fazer um seminário. O próprio presbítero Dionísio está fazendo um seminário hoje, né? Eu fiz seminário. Pastor Abel fez seminário, né? Mas Deus quer pessoas não com grande sabedoria. Ele usa pessoas com grande sabedoria, como usou o apóstolo Paulo na época. Era um teólogo, estudou ao pé de Gamaliel. E é ele que está falando disso aqui, a vocação dos santos. Mas pessoas comprometidas com a sua obra. Pessoas que colocam o coração na sua obra, não só viva de palavras, mas de ação. Em terceiro lugar, como agiam os escolhidos de Jesus, os escolhidos por eles, essas pessoas simples que ele escolheu. Eles levaram ao pé da letra o ídolo de Jesus. Mateus 28, 19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Os discípulos levaram ao pé da letra, meus amados, esse ídolo de Jesus. Esses 12 homens considerados iletrados e incultos, a despeito das perseguições sofridas na época, não se intimidaram e saíram e revolucionaram o mundo pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo com intrepidez a todas as nações, como relatam os acontecimentos. Quando eles chegaram lá em Tessalônicas, né, pregando o Evangelho, lá em Atos 17:6, olha o que diz lá em Atos 17:6. Atos, capítulo 17, verso 6. Diz o seguinte: porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. E a mensagem que transtornou o mundo era que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi crucificado por causa das nossas transgressões e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Essa era a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus
e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Essa era a mensagem que eles pregavam. Essa mensagem que transtornou o mundo, que estava transtornando o mundo, transformando o mundo. Lá em Atos 2, capítulo 37 e 38, Atos 2, 37 e 38, olha o que diz. No dia do Pentecostes, quando houve 3.000 conversões ali, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa era a mensagem. Eles ouvindo os discípulos pregarem o Evangelho, ouvindo Pedro e os demais apóstolos, eles perguntaram: o que faremos, irmãos? Essa mensagem transformadora, essa mensagem poderosa, pregada pelos apóstolos, ungida pelo Espírito Santo. E eles falaram: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? E o verso 41, né? O verso 41 diz assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que mensagem poderosa, meus irmãos. Uma mensagem não dita com palavras apenas, mas dita com o coração, ungida pelo Espírito Santo. Então houve ali um constrangimento geral. E eles falaram: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? E houve ali naquele dia uma conversão de mais de 3.000 pessoas, em torno de 3.000 pessoas. Meus amados, a lógica divina é completamente contrária à lógica humana. A lógica divina é completamente contrária à lógica humana. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que coisa maravilhosa, meus amados. Que coisa maravilhosa. Deus pode usar eu, pode usar você, mas se estivermos na mão dele, pregando a palavra de todo o coração, ele pode transformar vidas. Eu queria contar aqui um testemunho do missionário Ronaldo Lidório, quando ele estava lá na África, lá trabalhando entre os concombas. Ele foi convidado para ir a Londres fazer uma palestra numa conferência missionária. Ele tinha em torno de uma hora e meia para falar. E quando diz ele, quando ele começou a falar, ele viu ali o auditório grande, mas ele viu lá na porta entrando um pastor com um garoto lá de 8 anos. E aquele garoto vinha com a Bíblia na mão, com umas folhas, né, para fazer anotação. E disse que eles entraram pelo corredor, sentaram à sua esquerda ali, e o garoto abriu a Bíblia ali e ficou olhando para o pastor, para o reverendo Ronaldo Lidório, e ficou ali, para fazer anotações. Aí o pastor falou, o reverendo missionário Lidório falou em torno de uma hora e meia. Aí quando ele terminou ali,
veio o pastor, o pai do garoto ali, e falou: pastor, olha, meu filho quer falar com o senhor. Aí ele falou: pois não. Aí o menino falou assim: pastor, eu vim aqui para aprender como evangelizar. Mas eu não fiz nenhuma anotação aqui, não entendi nada do que o senhor falou. Aí o pastor, reverendo Lidório, perguntou para ele: mas o que você queria saber? Ele falou assim: olha, pastor, eu queria saber como é que eu posso evangelizar os meus colegas na escola. Eu estou com 8 anos, eu recebi a Cristo com 6 anos, me converti com 6 anos. Então eu queria saber como é que eu evangelizo os meus colegas na escola. E o pastor falou assim para ele, o reverendo Lidório falou para ele: olha, faz o seguinte, você fala para ele quem é Jesus, o que Jesus fez na sua vida, o que ele pode fazer na vida deles. Só isso. Tudo bem. Aí o pastor acabou a conferência, o pastor Lidório foi embora, né? Voltou para a África, e algum tempo depois ele recebeu uma mensagem do pastor lá, o pai do menino lá. Ele falou assim: pastor, o meu filho é um missionário, o meu filho é um missionário. Ele falou do evangelho para os seus colegas lá, uns 4 ou 5 vieram para a igreja. E depois trouxeram seus pais, depois trouxeram seus avós. E nós temos uma igreja. Então é isso, meus irmãos. Aquele menino, um garoto de 8 anos, começou a pregar o evangelho, falando quem era Jesus, o que Jesus fez na vida dele, e o que Jesus poderia fazer na vida dos seus colegas. E ele pregou o evangelho e muitos se converteram. Então, meus irmãos, é isso. Jesus é o que Paulo está dizendo aqui. É o que Paulo está dizendo aqui. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Meu amado, não precisa o pastor, né? Não é o pastor que vai pregar o evangelho, o pastor prega do púlpito aqui como eu estou pregando hoje. Os presbíteros não me pregam, os diáconos não me pregam, mas não é só os diáconos, os presbíteros, né? E os pastores vão pregar o evangelho. Cada um de nós pode pregar o evangelho. Você pode pregar o evangelho, seja você quem for. Não precisa muita coisa. É o poder de Deus, é o Espírito Santo que vai falar através de você. É que vai usar você. É que vai transformar as pessoas. É a palavra de Deus. Que Deus se digne abençoar, meus irmãos. Que essa mensagem possa falar fundo no nosso coração. Possa nos mover para pregar o evangelho. Meus amados, eu tenho sentido, tenho observado que a igreja, principalmente aqui no Brasil, está muito acomodada, não está pregando o evangelho. Eu tenho que falar na minha casa, ser um crente na minha casa, pregar o evangelho na minha casa, pregar o evangelho na minha família, pregar o evangelho aos meus vizinhos, pregar o evangelho aos colegas de trabalho, pregar o evangelho aonde for, meus amados. Mas nós estamos esquecendo, muitas vezes queremos ficar sentados, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o pastor pregar e não damos fruto, não fazemos nada. Que Deus nos ajude a pensar nisso, a refletir, fazer uma reflexão em minha vida. Será que eu estou sendo útil? Já preguei aqui da outra vez, já falei da outra vez, que tem igrejas que chega no final do ano, não houve uma conversão. Por quê? Porque a igreja não está pregando o evangelho, meus amados. Nós não estamos pregando o evangelho. Cada um de nós temos esse dever. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é o ide de Jesus, é a vocação do Senhor Jesus
para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Deus nos ajude, meus amados, a cumprir o ídolo de Jesus. É a responsabilidade de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, pedimos, ó Pai, que Tu tenhas misericórdia de nós, Senhor Deus, que Tu nos ajude, Senhor Pai, a contar essa história maravilhosa, Senhor Deus, a contar o que Jesus, quem é Jesus, a falar o que Jesus fez na minha vida, em nossas vidas, e a dizer o que Jesus pode fazer na vida daqueles que nos ouvem. Que Deus nos ajude, ó Pai, a sermos úteis à Tua causa, Senhor. Pedimos isso, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso, eterno, incomparável amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o conforto, o consolo do Espírito Santo seja com todos e com todos permaneçam hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmão.